Atos capítulo 14, a partir do versículo 5, mostra que houve uma conspiração grande contra Barnabé e Paulo, e eles tiveram que sair fugidos da cidade onde eles estavam, porque o pessoal queriam apedrejá-los, e eles então fugiram de lá, e foram para duas cidades chamadas Listra e Derbe. Quando eles chegaram em Listra, o versículo 8 diz o seguinte: havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levante-se e fique em pé. Meu Deus, levante-se e fique em pé. Com isto, o homem deu um salto e começou a andar. Pense bem, este homem nunca havia andado. Ele vivia o tempo todo sentado, porque era aleijado dos pés. E eu gosto de pensar nisso, como opera a fé. De que maneira opera a fé? A palavra de Deus nos mostra em vários locais que a fé vem por ouvir, ouvindo falar. E quando nós ouvimos falar, alguém que falava com ousadia, alguém que falava com coragem, alguém que transmitia fé naquilo que falava. Paulo era um desses que pregava com toda ousadia, pregava com toda intrepidez, ele ministrava a palavra cheio de graça, cheio do Espírito, cheio de unção. E esta palavra, irmãos, quando é ministrada, ela pode, não digo que causa fé em todos, não, mas sempre há um coração ali preparado. E ali estava aquele aleijado, ali estava aquele homem de Listra, ouvindo Paulo falar. E quando ele ouviu falar, o que aconteceu, irmãos? O que pode acontecer quando nós ouvimos uma palavra de fé, uma palavra de ousadia, uma palavra bem pregada? Pode acontecer que gera em nós fé para ser curado, para ser liberto, para prosperar, enfim, a palavra produz em nós aquilo para que ela foi enviada. Se é uma palavra de cura, ela vai produzir cura. Se é uma palavra de prosperidade, ela produz prosperidade. Se é uma palavra de libertação, ela produz libertação. E ali estava aquele homem, sentado ouvindo falar da palavra de graça, a palavra de fé, a palavra que salva, a palavra que cura. E quando ele ouviu isso, ele gerou dentro dele fé para ser curado. Eu acho isso tão maravilhoso. E Paulo, veja, Paulo percebeu que nele havia fé para ser curado. É isso que diz a palavra, irmãos. É exatamente isso que mostra a palavra de Deus. Ele ouvira Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, Paulo então percebeu. Isso é um discernimento espiritual. Nós não podemos falar, veja, não era Paulo que tinha fé para curá-lo, não era Paulo que tinha o dom para curá-lo, não era de Paulo que iria manifestar aquele poder para curá-lo. Não, Paulo liberou palavras e aquela palavra gerou fé no coração dele. E ele então manifestou aquilo de alguma maneira que Paulo percebeu. Paulo viu que havia nele fé para ser curado. Quando Paulo percebeu isso, veja como opera a fé. Paulo olhou diretamente nos olhos dele e viu que havia nele fé para ser curado. Então Paulo disse em alta voz, Paulo disse com toda a ousadia, com toda a coragem: levante-se. E na mesma hora, irmãos, ele se levantou. Levante-se e fique em pé. E na mesma hora, aquele homem se levantou, aquele homem ficou em pé e saltou.
e pulou. Todos viram isso. Todos viram quando aquele homem se levantou. Tanto é que queriam se prostrar diante de Paulo, diante de Barnabé, achando que eles eram deuses. Mas na verdade, irmãos, a fé opera desta forma. A fé opera de milagres extraordinários. Esta fé continua operando nos dias de hoje. É a mesma fé que operou na vida do nosso Senhor Jesus e na vida de tantos que Ele curou. Jesus dizia para alguns: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Paulo poderia dizer para este homem a mesma coisa: a tua fé curou você, não foi eu, mas foi a tua fé que te curou. O que fez Paulo? Liberou a palavra antes, que gerou fé no coração, e depois o que fez mais? Liberou a palavra de cura. Levante-se e ande. É necessário que aconteçam essas coisas. Eu olho para a minha vida, olho para a tua vida. Quem sabe você esteja hoje passando por uma situação tão delicada, tão difícil. Irmãos, como é importante nós ouvirmos uma palavra de fé, uma palavra que nos cure, uma palavra que nos liberte, uma palavra que traga vida. A palavra, somente a palavra. E veja, quando você recebe esta palavra, vai gerar esse poder dentro de você, um poder que pode curá-lo, um poder que pode resolver os teus problemas, um poder que você diz, só Deus pode fazer, e realmente Deus pode fazer. Não é o choro, não é o pranto, mas é uma força que vem de dentro de nós, uma força interior que faz com que você realize aquilo que você está vendo pela fé, pelos olhos da fé, você consegue enxergar. Eu desafio você a meditar na palavra, a buscar a palavra. Eu gosto demais daquele texto que o Senhor Jesus diz em Marcos 11, 23, na verdade no 22, ele diz: tende fé em Deus, porque eu afirmo a vocês que se vocês tiverem fé e não duvidarem no coração, tudo que vocês disserem vos será feito. Eu gosto demais desse texto. Este homem ouviu uma palavra e teve fé, e por causa da fé ele ficou ali na expectativa de receber, e graças a Deus que havia ali também um homem de fé, né? E houve um contato de fé, a fé de Paulo e a fé daquele homem. Paulo viu que ele tinha fé, então Paulo tão somente liberou a palavra e aquele homem foi curado. Em o nome de Jesus, eu declaro a cura sobre tua vida, eu declaro a bênção de Deus sobre tua vida, eu te declaro agora, levante-se e fique em pé, em nome de Jesus. Vamos orar, convido você a fechar os teus olhos, se você puder, vamos falar com Deus neste momento. Querido Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus eu quero te dar graças. Mais um dia o Senhor nos concede de meditarmos em Tua Palavra, em Tua verdade. Tu és tão bom para nós, meu Pai. E eu te agradeço, eu te glorifico, meu Pai. Suplico a bênção do Senhor. Meu Deus, suplico que esta mesma fé que foi gerada no coração daquele homem, meu Deus, oh Pai, a mesma palavra que gerou fé no coração daquele homem, seja manifesta hoje em nossas vidas, em nossos corações. Ah, meu Deus, em especial nesta pessoa que está hoje passando por um quadro tão difícil, tão delicado. Quem sabe, meu Deus, a vida dela foi sentada, a vida dela, meu Deus, foi nesta condição de pedinte, de querer coisa, meu Pai, de esperar, quem sabe até mesmo a esmola de algum, mas agora, meu Pai, ouvindo Tua palavra, ouvindo que há fé para ser curado, meu Deus, quem sabe neste momento esta pessoa esteja com seu coração cheio de expectativa por levantar, por sair dessa condição. Meu amado Deus, e eu te agradeço,
porque a palavra de fé é liberada agora. Eu libero esta palavra e eu digo em nome de Jesus, levante-se e ande. Em nome de Jesus, saia desta condição. Em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre tua vida nesta hora, no poderoso nome do Senhor Jesus. Oro e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe tua vida muito. Receba agora aquilo que você está precisando. Em nome de Jesus, levante-se. Fique em pé. Amém? Deus te abençoe.